Seja bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde de cara nova, de nome novo. E aí, Dr. Sidney, tudo jóia? Fala, Moisés, tudo bem? Mais uma gravação para você do Pod Doutor, o seu melhor podcast de saúde, o melhor podcast de saúde no Brasil. Não se esqueça, compartilhe o Pod Doutor, você vai estar espalhando saúde. O nosso maior propósito é trazer para vocês informação de qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações muitas vezes não checadas. E o nosso propósito é justamente fazer o contrário, trazer para vocês aqui, através de personalidades, de autoridades em cada uma das áreas, informação boa, informação checada em saúde. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Siga o Pod Doutor, siga o Dr. Sidney, siga o Moisés Rodrigues. Hoje, então, para cumprir o nosso propósito, a gente tem a honra de receber aqui doutora Simone Vidotti, ginecologista e obstetra, coordenadora do curso de pós-graduação em ginecologia na IPMED, professora da Faculdade de Medicina em Embi Morumbi, no internato. Simone, doutora Simone, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui. Vamos fazer um bate-papo, então, hoje, muito bonito para entregar lá para os nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite, Dr. Sidney, Moisés, é um prazer estar aqui com vocês, trazendo um assunto que é de muito interesse para as mulheres, né? Acho que os assuntos eles são importantes quando a gente traz um impacto na qualidade de vida dessas mulheres. E o assunto de hoje é isso. O assunto de hoje ele traz uma modificação na qualidade de vida das mulheres. A gente pode sim estar trazendo aí um impacto e essa melhoria. Sensacional. Vamos lá, Moisés, vamos extrair o maior número possível de informações da doutora Simone. Doutora Simone, seja bem-vindo novamente. A gente vai falar hoje sobre incontinência urinária, que é o nome técnico para perda de xixi, é isso mesmo? É isso mesmo, é a perda de xixi involuntária, né? É a perda de xixi involuntária pelo canal da urina, que é o meato uretral. Então, a mulher, e isso é um conceito que muitas vezes antes, né, achava que fazia parte do envelhecimento da mulher, ela perder urina. Só que ela se acostumava e acabava trazendo um prejuízo na qualidade de vida dessa mulher. Hoje a gente não assume mais assim, então a gente considera que perder urina não é normal e que muitas medidas podem ser tomadas para a gente não chegar no ponto da incontinência urinária. Perfeito. Então quer dizer que há um tempo atrás acabava se negligenciando uma situação bastante incômoda para aquela mulher, sobretudo. Então considerava-se como normal, então hoje não é mais normal. Mas mesmo não sendo normal, é comum? Qual é a estatística que a doutora Simone tem hoje para contar aqui para a gente? Qual o número, então, de mulheres, mais ou menos, que vai chegar a essa situação? A gente tem uma situação que hoje a gente acaba cometendo uma estatística aproximada. 3 em cada 10 mulheres vão ter algum tipo de incontinência urinária, né? A gente vai conversar, ela é subdividida em tipos, mas algum tipo de incontinência urinária, 3 em cada 10. Ou seja, na família, a gente vai conhecer uma tia, a mãe, a prima, que tem alguma situação de incontinência urinária. Então, no total, de cada 10 mulheres, 3... no decorrer da sua vida, em algum momento vai ter algum tipo de incontinência urinária, que daqui a pouco a doutora Simone vai nos especificar quais os tipos. Exatamente. Né? Doutora, você falou algo que para mim é novidade, que independente da idade ou menopausa, não faz sentido? Ocorre, é comum, faz parte? Ou não? O mais comum é acometer as mulheres mais idosas, né? É uma patologia que ela acomete as mulheres numa fase mais idosa. Mas menopausa tem alguma coisa a ver com isso? Tudo a ver, tudo a ver. A menopausa, ela traz uma atrofia muscular, então o músculo ele vai perdendo, né, a força. A gente tem uma diminuição da vascularização, chega menos sangue nos ligamentos, no músculo. Então a função de continência urinária ela vai diminuindo. Então, a maioria das mulheres, elas são acometidas depois da menopausa. Mas não que não acometa também mulheres jovens. Dependendo do que essa mulher, ela traz como constitucional
Então, ela nasceu com um tipo de colágeno que é um colágeno que não é um colágeno que favorece a continência. Ela somou fatores de risco, que principalmente são os fatores obstétricos de parto, né? Então, conforme ela somou esses fatores de risco, ela pode vir a desenvolver antes, mas que a menopausa é o principal fator aí, ela vem como um forte candidato. Muito bem. E você tinha falado, né, Simone, sobre, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, dos tipos de incontinência, né? Tem mais de um tipo de incontinência? Tem mais de um tipo, né? Então, hoje a classificação, e eu vou falar dos principais, que são aqueles que mais acometem, e que eu tenho certeza que alguma mulher que está escutando aqui hoje, a gente vai se identificar com isso. Então, eu vou falar de basicamente 3, que é a incontinência urinária de esforço, que vem ser aquela em que a mulher faz algum tipo de esforço. Então, ela tosse, ela espirra, ela faz alguma atividade física de impacto, por exemplo. Hoje se fala muito do crossfit, né? Jump, pula na academia e vem a perder urina. E tem aquele outro tipo em que a mulher tem o desejo de urinar e ela tem que sair correndo para ir no banheiro. E se ela não sai correndo, é colocar a mão na maçaneta, é estar dentro do elevador e não ver a hora que chega, que é chamada de incontinência de urgência. E algumas outras mulheres, elas podem vir a ter os 2 tipos, tanto a incontinência de esforço como a incontinência de urgência. Essa é chamada de incontinência urinária mista. A gente sempre precisa ver o que mais está incomodando essa mulher, ou o esforço ou a urgência, porque isso vai direcionar aí a nossa conduta. A doutora Simone comentou sobre parto, no caso de obstetrícia. Qual que é a influência? O que pode acontecer no parto que pode desencadear uma perda de xixi, uma incontinência urinária? Eu gosto de falar assim, tem algumas mulheres em que elas nascem para ter um monte de filho e o filho de parto vaginal e nada acontece. Então é lógico que está também sendo colocado em discussão assim, elas nascem, o constitucional influencia muito para ter incontinência urinária. Mas o fator obstétrico, ele também é um dos principais. É só a gente pensar. Eu tenho uma vagina, que uma vagina é um órgão pequeno, certo? E aí, um bebê de 3 quilos, 3,5 kg vai precisar passar por esse canal vaginal. A musculatura, os ligamentos, todos vão distender. Conforme eles distendem, eles podem sofrer algum tipo de lesão e perdem a função, que uma das funções é a continência urinária. Então, o fator gestacional, só ficar grávida, você fala assim, então, se eu tiver parto cesáreo, eu vou estar protegendo e aí eu não vou ter a lesão. Me veio isso na cabeça. Pronto, vamos fazer cesárea em todo mundo, que daí a gente não vai ter incontinência urinária. Não, não é assim. Por quê? Porque o fator de gestação, só de você aumentar o volume abdominal, isso faz com que você gere uma pressão maior em cima dos órgãos pélvicos, né? Dos ligamentos, do músculo. E isso pode causar uma lesão também. Então, o fator engravidar já é um risco. Nascer pela vagina, o parto normal, se aumenta um pouquinho de risco. E também, dentro do parto normal, a gente tem alguns fatores que podem vir a influenciar. Também é fácil de entender. Se o bebê é pequenininho, ele vai precisar distender menos esse músculo. Se o bebê é grande, ele vai distender mais a musculatura, podendo lesar mais esse músculo. Outro fator, por exemplo, quando um parto normal demora demais. Imaginem um bebê lá embaixo por muito tempo. Esse músculo distendido muito tempo também pode lesar um pouco mais esse assoalho pélvico. Então, para a gente traduzir para quem está lá nos ouvindo, né, Simone? Então, a passagem do bebê no parto normal, do bebê de 3 quilos ou maior, um pouco menor, ele vai acabar distendendo essa musculatura e todas essas outras estruturas, e às vezes, nem sempre, você pode ter lesões que após aquele momento do parto não retornam ao que era antes. Exatamente. Então a funcionalidade daquele assoalho pélvico, ela muda depois do parto. Exatamente. Então pode não ter a mesma eficiência. Exatamente. Mas isso não acontece sempre também. É para algumas pessoas, para algumas mulheres que não têm essa... não é que a genética
influencia muito. Então, muitas vão ter partos normais e não vão ter nenhuma lesão. E aquela história da episiotomia, que há um tempo atrás ficou muito polêmica, ainda é polêmica, né? Que acaba... A episiotomia diminui um pouquinho essa lesão ou não. Explica para também quem tá ouvindo. Sabe o que é episiotomia, mano? Eu perguntei isso agora, doutor Cid. A gente já falou sobre isso. É o corte, ele é o corte. Nessa... Mas ele sabe, ó. Pra você de casa que não pegou todos os episódios, vai aqui. Ele sabe, ele tá disfarçando. Mas explica para quem tá ouvindo o que é episiotomia e como que influencia ou não nessa questão aí do assoalho pélvico. Sim. Hoje, o que é preconizado, até pela Organização Mundial de Saúde, a gente fala de episiotomia seletiva, ou seja, não precisa fazer episiotomia em todas as pacientes. E nós estamos falando só de parto normal. Exato. E é um procedimento que é ampliação do canal, do períneo, né? E quando que é para ser feito? Quando o obstetra identifica ali no momento do parto algum fator de risco que, se ele não fizer, vai cortar do mesmo jeito o períneo, e aí a gente vai ter uma lesão grave, que principalmente é a lesão do esfíncter anal. Então, corta-se naturalmente pelo processo de passagem, e aí esse corte vai para a região do ânus, e a paciente pode vir a desenvolver uma incontinência fecal, perder fezes, tá? Então, não, a episiotomia ela não entra como um fator protetivo para todas as mulheres para diminuir incontinência urinária. Não entra, tá? Então, não é para ser feito. Sim, naquelas mulheres em que é identificado o risco ali na hora. Então, tem que ser individualizado, tem que ser para cada mulher a episiotomia. E esse risco que a Simone está falando, o obstetra vai ter condições de avaliar ali na hora do parto. Exato. Como está progredindo aquele nascimento, exatamente, né? Se está conseguindo, se não está, se precisa ou não da episiotomia. Exato. E quando necessário é para... reduzir danos, né? Porque aí consegue fazer de maneira controlada um alargamento dessa passagem aí para o parto, e depois se vai rafiar, costurar aquele corte e tudo vai ficar bem. Muito melhor do que ocorrer uma lesão, né? Não é esperada, não, né? orientada, né? Porque essa é como se fosse uma explosão. E aí você lesa muito a musculatura e estruturas fundamentais para a continência. E aí, se não tiver feito, pode chegar até uma lesão, até o reto. Até o reto. Até o reto, e aí você vai passar não só a ter o problema da incontinência de urina, mas a incontinência também de fezes. Exatamente. Porque o mecanismo daí do orifício, dos esfíncteres anais, vai também estar prejudicado. Exatamente. E que hoje em dia é muito mais difícil de corrigir do que a incontinência urinária. Sim, e aí fazendo episiotomia você evita as duas coisas, teoricamente. Exato. Muito bem. Foi falado de menopausa, um pouco mais na fase adulta, mas adulta não, idoso, e no caso de parto. E na pessoa mais jovem, na mulher mais jovem, pode acontecer isso? Na mulher mais jovem, o constitucional ainda tá jovem, né? Tá bom, tá o constitucional dela. Só se ela associar algum fator de risco, de pressão muito grande. Em quem que a gente observa? Nas mulheres atletas. Então, por exemplo, ginasta olímpica, que são meninas de 15 anos. Só que a pressão que é exercida em cima dos ligamentos da musculatura do assoalho pélvico é muito grande. Excede o poder que a gente consegue segurar a urina. Então, a gente pode presenciar em algumas mulheres que são atletas. Isso é a incontinência urinária de esforço, tá? A incontinência urinária de esforço, que é aquela quando tosse, espirra, faz algum esforço muito grande e a urina sai no momento do esforço. Então, mulheres jovens são situações mais especiais, em que ela tem alguma rotina diferente e aí pode acabar perdendo a urina. E só nesses casos de força, de tosse, espirro, uma risada, ou tem algum outro momento na idosa, ou em todos os casos? Não tem uma incontinência, uma perda de xixi mais volumosa em função de estar parada? Infelizmente tem. A gente quantifica, né? Então, tosse, espirro, a gente precisa fazer muita força aqui, que você mesmo falou, é muita pressão, muito esforço. Tem aquelas que só andando, sabe de pisar meio em falso? Que também já pode perder urina. E tem as mulheres que de levantar do sofá, tá assistindo um vídeo
e levanta do sofá, elas também podem vir a perder. São lesões mais graves, em que além da musculatura, o esfíncter da uretra também está lesado. Então, é uma progressão. São locais diferentes de lesão e elas podem sim, com mínimos esforços, também estar perdendo urina. Tá. Em relação a, então, a todas as situações, tanto da jovem ou da pessoa, da mulher mais idosa, na menopausa, a gente aqui no Pode Doutor, a gente fala sempre sobre informação, né? A importância da informação e a importância da prevenção. Né? Acho que a gente já falou então dos sintomas, que é realmente bastante objetivo, que é a perda involuntária da urina, né? Que é realmente fazer, teoricamente, urinar nas calças, né? Onde você estiver, né? Não deu tempo de chegar ao banheiro. Agora, e o que essa pessoa, antes da gente falar de tratamento, etc., existe alguma forma de se prevenir dessa lesão futura, quando você ainda é jovem, algum tipo de exercício ou algum outro tipo de situação, Simone? É legal a gente individualizar Claro. Os dois principais tipos. Esse que a gente mais falou foi da incontinência urinária de esforço. Perfeito. E aí a gente individualizou os sintomas, então quando que ela está perdendo urina. A gente individualizou o fator de risco, que a gente falou do constitucional, que a gente falou dos fatores obstétricos, que são dos momentos do parto, e falamos da menopausa. Esses fatores, eles estão mais ligados à contração muscular do assoalho pélvico e de ligamento. Então, fatores que elas não lesem essa musculatura seria fundamental. E o que a gente pode estar fazendo? Fortalecendo essa musculatura, né? Então, eu quero evitar a ter alguma fraqueza muscular, eu vou fortalecer. Como qualquer outro músculo do corpo. Exato. Então, hoje, o que a gente acaba fazendo é a fisioterapia de assoalho pélvico. Por quê? Primeiro com o fisioterapeuta. Porque a mulher não sabe usar o músculo da vagina. A gente fala, vai lá, você está assistindo novela? Vai lá, senta no sofá e finge que você está apertando o músculo da vagina. Aperta o músculo do bumbum, o glúteo, faz exercício correto abdominal, mas não consegue individualizar sozinha o músculo da vagina. Tem uma técnica para isso, não tem? Que o fisioterapeuta que ensina. Popularmente tem até chamado de pompoarismo, né? Mas a gente fala fisioterapia orientada pelo profissional especialista. E esse profissional, ele tem até equipamentos em que Qual profissional? Fisioterapeuta o fisioterapeuta. mesmo? Ele vai ver se a mulher está usando o músculo correto, se está contraindo, por quanto tempo está contraindo. Tem uma outra prática de atividade física que usa muito a musculatura de assoalho pélvico, que é o Pilates. Então, o Pilates tem vários exercícios que trabalham a concentração de assoalho pélvico. São atividades interessantes para a mulher que, por exemplo, tem na família dela, minha tia perde urina, minha avó perde urina. Se preocupe, porque a sua família já tem o constitucional que não é adequado, né? Então, seria interessante essa mulher ter uma boa percepção do assoalho pélvico para tentar aí evitar, e ela está tendo um fator protetivo, né, da incontinência. E pensando no número que a doutora Simone que falou no começo, né, de 3 para cada 10 mulheres um dia vão desenvolver incontinência urinária, acho que todas devem pensar já nessa prevenção, para que não sejam acometidas, então não estejam nessa estatística. Voltando um pouquinho a essa fisioterapia, então, que acho que para quem está ouvindo deve ser uma espécie de novidade, né? Porque o Moisés falou sobre o pompoarismo, que é uma técnica que a gente ouve mais relacionada a atividades não médicas, né? Atividades sexuais, etc. Mas é o mesmo. É muito parecido. Então a ideia dessa fisioterapia para fortalecer os músculos do assoalho pélvico é a contração da musculatura da vagina. Exato. Então a mulher pode sozinha praticar isso desde uma certa idade para que esse músculo fique fortalecido, assim como o bíceps, o tríceps, os músculos da perna. E isso vai influenciar daí na continência, na impossibilidade de perder urina. Exato. O interessante do sozinho, assim, eu gosto de orientar
que ela precisa aprender com um profissional que realmente esteja dando suporte para ela do que o que ela está fazendo é o correto. É igual a gente fazer musculação sem nunca ter feito. Vai fazer tudo errado, vai dar dor nas costas. Então, usar o músculo do assoalho pélvico, ele também precisa inicialmente ser orientado. Tá fazendo corretamente? Aprendeu? Ótimo, agora você pode fazer sozinho. Mas não iniciar sozinho é igual musculação. A chance de você lesar e usar a musculatura inadequadamente é maior, né? Então, primeiro orientado pelo fisioterapeuta, para depois ter e saber fazer sozinho. Tá? Só na prevenção, se a pessoa já está em incontinência urinária... Eu ia perguntar isso. Não consegue... É o principal tratamento, é o tratamento inicial mesmo também. Em quem já está incontinente. Mesmo. Mesmo de alto volume ou não, no inicial? Todo tipo. Eu posso fazer a fisioterapia pensando em ser curativa, como eu posso também estar fazendo como auxiliar a um processo cirúrgico. A fisioterapia hoje, nesses casos, ela tem um papel fundamental. E olha que eu sou cirurgiã, hein? Mas, assim, não vivo sem a fisioterapia. Ela é fundamental hoje. Então, mesmo nos casos que já estão em outro estágio avançado de perdas diárias, depois não sei se a gente pode falar um pouquinho sobre frequência também, mas a fisioterapia da musculatura vaginal é fundamental e consegue sozinha causar remissão dos sintomas, muitas vezes? Em muitas mulheres, principalmente as jovens. Principalmente as mulheres jovens, que elas têm uma musculatura ainda, ela só não está sendo usada adequadamente. Essas mulheres jovens, elas têm muita remissão dos sintomas. Depois, quando às vezes entra a menopausa, que vem mais um fator de risco, né? Que é o envelhecimento da musculatura, às vezes volta um pouco a perder a urina. Mas ainda assim deve continuar sempre com a melhor performance dessa musculatura e no mínimo vai conseguir melhorar os sintomas, vai conseguir reduzir a perda e a frequência. Vai. E a frequência, tem algum critério sobre frequência? Porque às vezes pode ser um evento agudo que esteja causando aquela perda, não sei exatamente quais, mas... O fator psicológico entra nessa, isso que eu ia será? falar, um evento agudo psicológico, um evento agudo de estresse, que vai perder lá, sei lá, uma vez por semana. Tem alguma frequência, algum critério para a gente falar em incontinência? Sim. Hoje a gente tem questionários de qualidade de vida. Certo. E nesses questionários, essa questão da frequência, ela entra. Mas a gente usa mais como um critério mais para avaliar a melhora da paciente depois em relação a algum tipo de tratamento realizado. Por quê? Porque se uma mulher fala para mim, eu estou perdendo urina e isso está atrapalhando a minha qualidade de vida, independente se seja uma vez por dia, uma vez por mês ou uma vez no ano, se aquilo incomoda ela, isso precisa ser tomado alguma atitude para melhoria da qualidade de vida dela. Então, a frequência é só um parâmetro de melhora. E o que realmente importa é o quanto que aquilo está afetando a qualidade de vida daquela mulher. Então, tá, entendi. Então, na realidade, não existe isso. Se você está perdendo, seja uma vez na semana, você já tem um diagnóstico, então, de incontinência. Exato. E já merece, no mínimo, uma investigação, um bate-papo com, no caso, poderia ser começar por uma ginecologista, né, idealmente. Exato. Mas quem mais poderia tratar também? Um urologista também faria sentido, né? Faz muito sentido, tanto que a especialidade hoje que acaba lidando com esse tipo de situação se chama uroginecologia. São 2 profissionais associados, né? O urologista e o ginecologista. Então, ambos têm formação para estar avaliando esse tipo de situação. Vocês abordaram, vocês falaram, o componente emocional muitas vezes não pode, às vezes está afetando, sim, na incontinência urinária de urgência. Sabe criança, quando leva um susto? A criança que tá lá leva um susto, filme, né? Ou passa medo e aí... Perde a urina, fica tudo molhado. Não é só criança não, adulto também. No medo. É verdade, mas E isso mais relacionado à incontinência de urgência. O que vem a ser a incontinência urinária de urgência? Porque a gente falou do esforço, aumenta a pressão, o músculo não tá funcionando direito, o ligamento... A urgência, ela acontece quando o músculo, que a bexiga é um músculo, né?
E esse músculo, ele vai contrair só na hora, nós mulheres, na hora que a gente senta no vaso para fazer xixi. Só uma curiosidade aqui, de parênteses. A bexiga feminina cabe, não sei se é do mesmo tamanho da masculina, cabe em média quantos litros? Nem 1 litro, cabe 400 a 600 Nossa, ml. também foi 5 litros. Seria bom, seria bom. Seria Né? 400 ml. 400. Para ambos os sexos? É parecido, Mais ou menos. é Perdão, isso aí. não, 400 ml. 400 a 600 ml de urina. E aí essa bexiga, que é um músculo, ela vai contrair só na hora que realmente a gente senta para fazer xixi. Quando a mulher ela tem incontinência de urgência, o que acontece? O músculo contrai na hora que não era para ele contrair. Ou seja, estamos aqui fazendo o podcast e, de repente, a minha bexiga contrai. E eu perco urina aqui. Essa foi uma urgência. Eu tive um desejo súbito de urinar e eu não consegui segurar até o momento que acabasse aqui o nosso podcast e eu fosse até o banheiro. Então, o desejo súbito. Essa, sim, pode ser influenciada pelas situações. Pelo medo, pela ansiedade, por situações do dia a dia, do que a gente come, do que a gente ingere. Então, por exemplo, cafeína, café. O café irrita o músculo da bexiga. E aí, ela tá lá, o músculo da bexiga tá lá relaxado, tranquilo, e vem cafeína. A bexiga começa a contrair para tirar essa cafeína de lá de dentro. Então, aqui a gente começa a falar com um mecanismo totalmente diferente do que tem dentro da bexiga, impactando da gente começar a fazer xixi toda hora e, às vezes, não dá tempo de chegar até o banheiro. Mas se a mulher tá com a bexiga com os 401 ml lá cheia, dá uma bela de uma risada. Vai ser incontinência se for 1 ou 2 vezes no mês? Uma vez no ano? Vai ser, por mais que seja... Ai, mas também ela tava com a bexiga com a muito bexiga cheia. Não é para perder urina. Não é para perder urina. É incontinência. É uma incontinência que a gente vai ajustar fazendo o que a gente chama de terapia comportamental. O que eu vou orientar para ela? Olha, você não pode deixar a bexiga muito cheia. Que inclusive deve fazer mal. Muito mal. Imagina... E olha que tem muita mulher que tem hábito de ficar segurando o xixi. Isso tem muito. Olha que assunto que vocês chegaram. Muito importante. Vocês imaginem a bexiga como se fosse um elástico. Não faço xixi em qualquer lugar, vou esperar que não dá tempo. Eu tô cuidando dos filhos, eu tô cuidando do filho, não dá tempo, o filho chora lá, tem que fazer a comida. Imagina um elástico em que você pega esse elástico e fica esticando. Vai chegar uma hora que esse elástico não vai ter o poder de voltar para o tamanho dele normal. O músculo da bexiga é a mesma coisa. Você estica. Aí ela é jovem, ela volta para o normal. Daqui a pouco estica de novo. Daqui a pouco estica. Tem uma hora que ele vai arrebentar. E aí as fibras da musculatura da bexiga, elas vão perder o poder de contração. Então, segurar muito o xixi também causa a lesão aí na bexiga. Segurar muito o xixi na mulher, que tem mais facilidade de pegar infecção urinária do que o homem, causa infecção urinária? Segurar o xixi? É a causa. É a causa. É uma das causas, uma das né? causas. Então, você tá roubando minhas perguntas. Hoje, doutor Sidney, vamos Excelente pergunta. Sabe por quê? Porque isso é um mito, né? É uma lenda. É uma pergunta que norteia muitas mentalidades aí das pessoas, das mulheres. Mas explique melhor sobre isso. Então, essa urina ali paralisada, essa situação toda corrobora com a infecção urinária. Infecção urinária, porque a urina, ela tem muitas bactérias, né? E quanto mais tempo de bactérias eu deixo dentro do órgão, maior a chance dela conseguir aderir ao músculo e causar o processo de infecção. Então, o ideal de cada mulher, agora eu sei que as mulheres vão assustar, é de 2 a 3 horas. Se você ingerir uma quantidade de líquido adequada. E líquido é água. É água. Ah, mas eu tomo suco de laranja. Agora eu vou surpreender também. Suco de laranja é ácido. O ácido irrita a bexiga. E aí irrita a bexiga, essa bexiga vai ficar contraindo. Coca Zero é a mesma coisa, ou não? Condimentos também.
Também. Então Tem cafeína também, né? Exatamente. Não, mas a quantidade de água relacionada vai ser diferente? A quantidade de água, é lógico que vai depender se essa mulher faz atividade física, se tá calor, se tá frio, mas idealmente 2 litros de água por dia. Porque aí essa é uma outra situação que acontece muito. Dia que eu falo quando você tá acordado, né? O que acontece? As mulheres trabalham, cuidam dos filhos, fazem um monte de coisa. A última coisa que ela lembra é de tomar água durante o dia. Aí chega a noite. Aí chega a noite, a boca seca, a uva passa até, né? Aí ela começa a tomar água. Que horas que ela vai fazer xixi se ela tomar água à noite? Ela vai fazer xixi de madrugada. E ela vem pra gente, doutora, eu comecei a acordar muito pra fazer xixi, me dá vontade, eu tenho que sair correndo, quase não dá tempo de chegar até o banheiro. Por quê? Porque ao invés de fazer ingesta de líquido de água durante o dia, ela trocou e fez à noite. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de terapia comportamental. Ajustar os hábitos de vida, que inclui alimentação e ingesta de líquido. É a velha e boa, comer bem, se hidratar bem, fazer uma atividade física, e isso tendo impacto aí na sua função urinária. Eu não sei se vocês acreditam em medicina tradicional chinesa. A gente tá aqui para ouvir de tudo, né? Eu não faço. Resposta, né? Com 3 milésimos de segundo. Eu fiquei parado, doutor Sidney. Fala, nossa, ela vem da medicina ocidental. Não quer responder, a pessoa fala, não, estamos aqui para ouvir de tudo. Estamos aqui, não, mas pratico, fala. Eu não pratico. Eu nem entendo muito. Não, aqui é pra gente eu respeito, informação, claro. Eu respeito. E eu tava brincando, a gente já teve episódio sobre meditação, por exemplo. Então, que foi com uma pessoa maravilhosa, que hoje tem já montou um serviço de meditação dentro de um grande hospital, né? Para que pudesse atender os profissionais de saúde. Né? Nada que queira trazer alguma coisa positiva pode ser ruim, né? Sim, então, tudo se soma, sem dúvida. Eles explicam muito que o rim e a bexiga, eles são o centro do corpo. E aí eles explicam na língua deles lá, que eu não tenho propriedade para falar, mas que eu respeito. E aí eles falam que o que a gente está vivendo, ela é impactada no rim e na bexiga. Então, muitas vezes, a alteração do hábito urinário reflete a sua situação do que você está vivendo, né? Já passei por episódios, não sei se tem alguma coisa a ver direta ou mais psicológica, passei por quadros ansiosos que fazia xixi a cada 5 minutos, 10 minutos. Não, sem dúvida. Acho que é tudo interligado, né? Muito. A gente é interligado com o universo, interligado com as ciências, interligado com a energia, com Deus, né? E isso tudo vai refletir na sua bexiga, no seu rim, certeza. O corpo é um só? Exatamente. O corpo é parte de um todo e qualquer acontecimento está influenciando a gente, sim. Seja negativamente ou positivamente, né? Quando você vai tendo uma certa experiência, para não falar mais idade, você vai tendo certeza disso. Porque você muda os padrões do seu xixi, né, semanalmente, de maneira relacionada muito direta ao seu humor. Então, certamente essa energia, essa medicina alternativa, medicina chinesa, tem total razão de existência, total. E a explicação lógica disso, da ansiedade, do medo, do estresse, influenciar o estímulo, o comando do estímulo para a gente urinar, sai do sistema nervoso central, tá aqui. E se você tá influenciado por alguma outra situação, o comando vai sair alterado. E aí reflete na bexiga tá contraindo na hora inadequada. Fazer uma prova. Vim aqui fazer o podcast com vocês. Dá vontade de fazer xixi, a gente fica ansioso. Dá uma estressada. Né? Dá. Então, a gente vai mais ao banheiro. Por quê? Porque o seu comando, ele tá alterado. E a gente deve ouvir isso como um elogio ao podcast ou uma crítica? Totalmente um elogio. Obrigado. Doutora, a senhora com respeito pela profissão e pela capacidade técnica. Obrigada. Quando falou de água, não somente líquido, já uma recomendação que deixou claro, mas se a pessoa toma muito mais refrigerantes, sucos ou leite, por exemplo, e pouca água, vai sair. Exatamente, vai ocupar o mesmo espaço. Sim. Claro que o mesmo espaço, mas
entendeu o que eu disse? Não sei se eu fui claro. Entendi. O líquido, sim. O líquido, sim. O que acontece é que, assim, alguns sucos, eles são sucoácidos. Por exemplo, abacaxi, limão, maracujá e, falta um, laranja. Eles são sucoácidos, então eles podem irritar mais a bexiga. O suco de melancia, o suco de melão, a gente tem mais água. Exato, tem mais água, ele não é ácido, ele não é irritativo. Então esse não vai gerar tanta irritação aí na musculatura que pode contribuir para a incontinência. Exatamente, a de urgência, não a de esforço. A incontinência de urgência, que é aquela que dá a vontade, tem que sair correndo. Muitas pacientes, principalmente as idosas, o que elas fazem? Elas tomam o suco de a laranja depois do almoço. Elas, e a senhora toma suco? Não, não tomo. E a laranjinha depois do almoço? Aí, a laranjinha depois do almoço, só que a laranja é ácida. E ela toma o cafezinho depois, então o café junto com a laranja, que é ácido, irrita muito o músculo da bexiga. Agora, a gente tem que lembrar também, né, para você que tá aí, aqui entre nós mesmos, né, a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente não vai, nunca mais vou tomar suco de laranja, nunca mais vou tomar café. Exato. Tomar cuidado com isso, né? Porque a gente tem que viver. Tem que ver, como a gente sempre fala aqui, como eu falo às vezes, a gente tem que viver, a gente pode viver com intensidade, porém, não há necessidade de viver com excessos. Foi uma frase que o Dr. Ciro escreveu, ficou demais. Então a gente pode usar assim a laranja, limão e outras coisas cítricas e também chá e refrigerante com respeito, né? Agora, e se você com isso está causando, por exemplo, essa irritação da sua bexiga, tal, aí já muda. Então o profissional vai te orientar para que você não realize mais esse uso, mas é uma coisa de cada pessoa. Exato. Não é que é o fim do mundo você usar laranja ou mais, com moderação e se você puder, né, da forma correta. O que é importante disso que você falou, Sidney, é que assim, muitas vezes acaba sendo procurado um tratamento que é ou remédio ou cirurgia. As minhas próximas perguntas seriam essas. Todas essas, né? Só que não adianta eu ir para essas etapas se eu não passar por essa primeiro. De fazer esse investigatório e ver se não tem alguma outra coisa antes que eu posso estar fazendo, que pode estar tendo interferência na função urinária da mulher. E aí, às vezes, eu só faço o ajuste do que ela toma de café, eu faço o ajuste do que ela toma de água, se for o caso dela, né? Aí eu faço esse ajuste para depois passar para uma próxima etapa. Então, para a incontinência urinária de urgência, que é essa contração da musculatura da bexiga sem ser na hora que a mulher quer. O primeiro passo é a terapia comportamental, que vem ser fisioterapia junto com algumas orientações. Medicação não? Num primeiro passo, não. E você recebe muitas pacientes com essas queixas no seu consultório? Bastante. E é o que a gente percebe que assim, são perfil diferente de mulheres, né? Então, às vezes, tem aquelas mulheres que você já sabe que é o café, tem aquelas mulheres que você já sabe que é o estresse do trabalho, que está gerando aquele impacto, a falta de hidratação. Então, a menopausa, fatores que não são corrigidos da menopausa. Acontece uma coisa na menopausa que é a atrofia da mucosa vaginal, ou seja, o tecido da vagina envelhece. Ele fica esbranquiçado, ele perde a rugosidade, ele perde a função, tanto de relação sexual como a questão de urinar, de conseguir segurar a urina. E se a gente corrige isso, eu melhoro a função urinária dela. Corrige como? Hoje a gente consegue fazer a reposição hormonal, se for o caso da paciente, só pela vagina. Se é a vagina que está precisando, eu só reponho na vagina. Se é o corpo, a gente pode vir, se for a opção da paciente, fazer a reposição no corpo dela, né? Como seria na prática da repor só para a vagina? Porque eu imagino que se o Moisés já balançou a cabeça, o ouvinte também balançou. E eu confesso que já tem alguns anos de formado e muitas coisas também balançam a cabeça. Me explica melhor como você vai conseguir fazer o hormônio agir daí só na vagina. Ou agir de maneira sistêmica, se é um uso local, um tópico, como que funciona? O melhor Conta pra uso gente. para a vagina
É creme vaginal. Creme vaginal. Então, hoje a gente tem os cremes vaginais de hormônio, de estrogênio, né? Que é o hormônio em que realmente a gente faz a reposição hormonal. E aí, essa mulher, ela usa periodicamente, a gente acaba passando 2 vezes na semana, e a ação aí é só vaginal. Então, esse creme vaginal, do estrógeno, ele não vai para a corrente sanguínea. Ele, portanto, não tem todos os efeitos. Eu ia falar malefícios, não. Os efeitos no corpo todo. Exato. Então, ele só age lá na vagina, então é muito mais seguro. É muito. E é lógico que, assim, a gente não passa em mulheres que já tiveram câncer de mama. A influência é pouca, né? Mas corre-se um risco. Então, a gente faz uma boa avaliação da mulher para ver se realmente ela pode usar seguramente. Mas que a influência sistêmica no corpo todo vai ser baixíssima, ela é baixíssima. Tá, desse creme vaginal. E ao mesmo tempo que vai cuidar da incontinência urinária, nesse caso de esforço, vai também ajudar nas questões sexuais. Muito mesmo. De secura e de falta de função. Totalmente. Porque Porque uma coisa tá ligada à outra também, né? Muito. Essa perda urinária acaba vindo junto por causa da menopausa, com as questões também de perda da função sexual, até de libido, mas aí é outra coisa, mas tá mais ou menos tudo interligado. Porque muitas vezes se a mulher não tem... se ela sente dor durante a relação sexual, ou se ela perde urina durante a relação sexual, quem que vai ter vontade de ter relação? Sim, quer dizer, a própria libido, vem do cérebro, Exato. ela também vai sendo impactar. afetada, porque ela vai pensar, não, agora a hora que eu vou ter uma relação sexual, posso perder urina, e tem a questão desse incômodo todo, e se ela não está bem galgada em informação, se não tem uma estrutura familiar, se não tem um médico, acaba virando aí um ciclo ruim, né? E aí perde urina, vai perdendo a libido, vai perdendo a função vaginal cada vez mais, e tudo vira uma coisa ruim. Deixa de sair de casa, deixa de ter convívio social. Tem muita mulher que fala assim, eu não saio. Por quê? Porque eu acho que sempre as pessoas que vão estar ao redor vão estar sentindo o meu cheiro de urina. Deixam de fazer atividade física, porque acho que vai para a academia, vai fazer atividade física, vai perder a urina, e as pessoas ao redor vão sentir o cheiro de urina. A relação sexual é um dos mais impactados, né? Que ela pode vir por esforço mesmo, porque quando tem a penetração, aumenta a pressão e você pode perder a urina. Então, também, elas deixam de ter vida sexual por conta da perda urinária. E a qualidade de vida é totalmente comprometida. Muito. É uma patologia em que a gente trabalha que, assim, a gente sabe que não vai matar ninguém. Não é uma doença que mata ninguém, né? Não é um câncer. Mas prejudica tanto a vida daquela mulher, restringindo, limitando, que ela deixa de fazer muitas coisas, né? Não vai matar diretamente, né? Mas essa ansiedade, essa baixa autoestima, aos poucos vai se transformando num quadro psiquiátrico, por exemplo, num quadro de ansiedade, depressão, e uma simples incontinência urinária, acho que pode sim ter um impacto, né? Um impacto muito, com certeza tem impacto muito alto nessa situação. Então, voltando, um dos tratamentos é o creme vaginal local, sim, que consegue tratar a incontinência urinária. Aí estava falando que muitas vezes também precisa do sistêmico. Algumas vezes. Para incontinência não. Para incontinência não. Para incontinência urinária, quando a gente precisa... local. É local. Aí o sistêmico vai ser para outros sintomas. Tá, daí subindo mais um degrau. Mudança de estilo de vida, exercício, fisioterapia vaginal, da musculatura da vagina, creme vaginal. E depois disso, nada disso resolveu? Temos mais algum degrau possível na conduta, no tratamento? Aí a gente precisa individualizar bem a questão da incontinência urinária de esforço, então aquela quando tosse e espirra, e a incontinência de urgência, que é o desejo súbito, eu tenho que sair correndo. Que nesse momento já tinha que estar diagnosticada, uma das duas. Exato, tá. Muito bem claro pelo profissional que está atendendo essa mulher. Claro. A incontinência urinária de esforço... Basicamente, a gente tem 2 tratamentos. A fisioterapia, que é o fortalecimento da musculatura, e a cirurgia. Aí, quando a fisioterapia não traz o impacto desejado, aí a cirurgia. Antes de entrar na cirurgia, medicação oral, nenhuma? Para incontinência de esforço, não. Para incontinência de esforço, não. Para de urgência, sim. Aí, então, depois fala da urgência. A gente tem medicação.
aí vocês percebem como que é importante, clinicamente, a gente conseguir diferenciar essas duas situações, que muitas vezes não é. Não é. Então, primeiro é saber o que eu estou lidando, qual é o tipo de perda, porque os tratamentos, vocês vão perceber que abre 2 braços totalmente diferentes. E os tratamentos são totalmente diferentes. Totalmente. Aí você ia falar da cirurgia. A cirurgia para o esforço, tá? Então, a cirurgia de esforço, hoje ela é chamada da cirurgia da telinha, que é o nome cirurgia de sling, né? É uma tela, como se fosse uma prótese, que a gente coloca por dentro da vagina. Essa é a melhor cirurgia que a gente tem hoje. Na história da medicina foi uma progressão, né? Foram várias cirurgias para a gente hoje chegar nessa. Então, usa-se uma prótese, uma tela, que é muito parecida com a tela de hérnia inguinal, na vagina, tá? Ela vai acabar substituindo um dos ligamentos que a gente tem na função de incontinência urinária. Então nós estamos falando do tratamento cirúrgico, quando todos os outros não surtiram o efeito desejado, você tem um tratamento cirúrgico da incontinência urinária. Lembrando que em medicina as palavras tudo, sempre, 100% não existem, mas o tratamento cirúrgico, então, essa cirurgia é feita via vaginal, corta pela vagina, então não fica nenhuma cicatriz na pele, por fora. E coloca-se uma telinha lá perto da bexiga. Exatamente. A gente coloca embaixo da uretra. Embaixo da uretra. A gente trabalha com agulhas, então não se abre tudo, pra gente abrir toda a vagina ali, é um corte muito pequenininho, com 2 cortes na região da perna, bem na região inguinal, ali bem embaixo. E aí a gente entra com a agulha passando essa tela. Qual que é o princípio? Que eu acho que é interessante. Você tem a uretra e você tem um ligamento aqui embaixo. Quando a gente tosse, a gente espirra, a uretra abaixa e bate nesse ligamento e não deixa o xixi passar. Se essa mulher teve alguma coisa que lesou isso, a hora que a uretra abaixa, ela não encontra esse anteparo e o xixi passa. Então, a gente precisa colocar uma prótese para fazer a função desse ligamento. Aí, essa tela que eu estou falando, ela entra nessa função desse ligamento, para quando a uretra abaixar, bater no ligamento e não deixar o xixi passar de novo. E esse tratamento cirúrgico, ele resolve muitos casos, grande maioria dos casos. Hoje a gente Mas nem sempre resolve. Nem sempre, depende muito do grau de lesão da paciente, né? Então, se é uma paciente que perde quando levanta de uma cadeira, eu sei que ela tem uma lesão maior, a gente vai melhorar. Vai melhorar. Eu não posso garantir para essa paciente 100% de cura, mas a gente está falando numa taxa de sucesso de 80%, avaliando o global, tá? 80% da incontinência urinária de esforço. Exato. Que é um número bem alto, né? E devolve, então, mesmo que não funcione, não resolva 100%, mas consegue diminuir aquela perda. Então, aí, às vezes, em vez de perder na tosse e no espirro, em vez de perder levantando do sofá, vai perder apenas numa tosse ou espirro. E quando a bexiga estava muito cheia. E quando a bexiga estiver muito cheia. Doutora, eu estava com a bexiga muito cheia, eu dei aquele espirro. Saiu um pouquinho. Então, vai ter um benefício de qualquer forma. Exato. E o acesso, que a gente sempre conversa aqui, né, Simone? É sobre o acesso à saúde. O nosso podcast é sobre informação, que é, na verdade, o diamante da prevenção, né? Sim. É uma coisa mais importante, né? De se preocupar, compartilhar informação boa, levar para quem você gosta, explicar direitinho. Então, a pessoa que está informada, ela vai ter mais acesso. E então a gente sempre bate aqui, quase esqueci o que eu ia perguntar, mas a gente fala sobre SUS e o acesso a esse tipo de conduta, né? O SUS também oferece todos esses tratamentos que nós estamos falando, ou só no privado? Por exemplo, essa cirurgia, como é que funciona mais ou menos? Você vai se surpreender agora. Por quê? Você imagina que seria mais fácil a gente conseguir a fisioterapia pelo SUS? A fisioterapia ou a cirurgia que envolve uma prótese, uma tela, que a gente sabe que os custos são maiores. O que você acha que pelo SUS a gente tem mais facilidade de ter? Imagino que deveria ser a fisioterapia. Mas tem a cirurgia.
É inacreditável, né? É inacreditável o quanto que essa base, essa prevenção, e que poderia diminuir muito mais o custo, porque eu tô falando de quase 10 vezes a mais de custo de uma cirurgia para uma fisioterapia. Ou seja, no SUS é mais fácil conseguir uma cirurgia do que um procedimento. Exato. E a própria mortalidade, né? Assim, os riscos, né? Então, Exatamente. seria muito menos agressivo verdade, fazer né? a fisioterapia do que chegar já numa cirurgia. Exato. Que, claro, né? Guardadas as devidas proporções, tem poucos riscos numa cirurgia dessa. Uma cirurgia. Seria uma cirurgia de pequeno porte? É uma cirurgia de pequeno porte. É lógico que tem que ser feita com mãos que sabem o que está sendo feito, porque a gente entra com a agulha, não tem a dissecção completa, né? A gente não abre tudo, então eu tenho que conhecer muito bem a estrutura anatômica, onde eu estou indo, senão envolve o risco vascular, de bexiga, de uretra. Claro, então claro que é risco. redundante eu falar isso, mas óbvio que é no centro cirúrgico, Exato. com um Anestesia, anestesista tal, e toda tudo essa mais. questão. E aí, mas tem, voltando à minha pergunta inicial, o contribuinte, né, o brasileiro, tem no SUS o acesso desde esse tratamento inicial, com orientações, passando pela fisioterapia, passando pelo tratamento de mudança de vida, até chegar à cirurgia. E naquele tratamento, na questão que você estava falando, da outra questão que não é a de esforço, né? Qual medicação, qual o princípio que a gente pode, só para também ilustrar aqui a nossa conversa? Então, a gente tem, aí a gente cai na parte medicamentosa, que são comprimidos que vão estar atuando no músculo da bexiga, para que esse músculo da bexiga, ao invés dele ficar contraindo o tempo todo, ele relaxa, né? Então, tem vários tipos de medicações que vão estar agindo diretamente no relaxamento do músculo da bexiga, que chama detrusor. Então, vão estar agindo diretamente nesse músculo. São medicações que muitas vezes trazem efeitos colaterais, né? Então, efeito colateral de boca seca, tremor, obstipação. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com qual paciente a gente pode usar. A dosagem que a gente vai usar precisa ser orientada. E o tempo, vitalício? Igual pressão alta. É igual pressão alta. Pressão alta, o paciente tem pressão alta, ele toma o remédio, melhora. Parou o remédio, o que acontece? Sobe a pressão de novo. Parou o remédio da bexiga, a bexiga volta a contrair na hora errada. Medicamento pelo SUS também ou não? Um deles. Difícil de encontrar, mas um deles faz parte do arsenal de medicação pelo SUS. E aí a gente consegue um deles. Por que eu falo um deles? Se dá efeito colateral, no mercado a gente tem alguns outros que diminuem o efeito colateral, mas que daí pelo SUS a gente não tem disponível. E é caro, viu? Tá. E também voltando a um pouquinho atrás, só para ficar claro, eu me lembrei agora durante esse momento, a gente estava falando aquela hora, voltando ao assunto, sobre não ir a segurar o xixi, voltando bem para trás. A gente deixou bem claro aqui então, eu não sei se a gente deixou, quero deixar agora. Então, se você, mulher, sentiu vontade de ir ao banheiro, é para ir naquela hora, né? Não pode esperar. Segurar o xixi, acho que isso é uma das melhores mensagens que a gente tem que deixar, uma das mais importantes, né, entre todas as outras, que é sentiu vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, vá. Se você estiver no trabalho, faz uma pausa, se estiver na sua casa, dá um jeito, porque isso é uma das coisas também que vai acabar atrapalhando não só na incontinência urinária, mas também aquela situação vai propiciar o aparecimento de infecção urinária. Porque, na verdade, a urina tem que não ter bactéria, mas se ela fica lá paradinha, uma hora vai começar a infectar através da uretra, e aí sim você vai desenvolver um quadro ruim de infecção urinária, e você pode evitar isso não segurando seu xixi. Mulher tem muito isso, né? Porque é meio cultural, não vai ao banheiro fora de casa, mulher é obstipada, não consegue, né? Fica com o intestino preso, xixi preso, mas tem que conseguir. Não consegue, mas deveria. A mulher moderna tem que ir ao banheiro. Deu vontade, para ir no banheiro. Deu vontade de fazer xixi, vai ao banheiro. Deu vontade de fazer número 2, vai ao banheiro também. Hoje a mulher desenvolve habilidades para fazer xixi que vocês homens não têm ideia.
A gente se equilibra, a gente segura. Por quê? Porque muitas vezes você não está num ambiente adequado, né, para urinar. Que o interessante é sentar, porque relaxar o assoalho pélvico é super importante para a função urinária, mas às vezes não dá. Né? A gente no hospital, né? Um ambiente que às vezes não está tão apropriado para você sentar. E aí a gente tem que se equilibrar, se segurar. Ou tem um plano B, né? Usar papel para forrar, achar... Quando tem papel, quando né? tem papel. Mas descobrir onde tem aquele banheiro, às vezes, daquela empresa, daquele café. Mas hoje Sempre a gente dá um jeito. Tem que dar um jeito. Mas tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. E aí, Moisés, aprendeu bastante hoje? Muito. Aprendi Obrigado, também. Doutora Simone, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui. Espero que você também tenha aprendido bastante coisa. Mensagens finais, deixar alguma... O que você diria em relação, então, à incontinência urinária, que foi o seu assunto, como mensagem final para quem está nos ouvindo? Acho que o que é o fundamental é a mulher ter clareza de que perder a urina não é normal. E que se acontece esse tipo de situação e que está impactando a qualidade de vida dessa mulher, procurar um especialista, entender do assunto e que muita coisa dá para ser feita aí para ter uma melhoria da qualidade de vida. Sensacional. Doutora Simone Vidotti, quem precisar procurar a Simone vai estar aqui embaixo como encontrá-la em seu consultório. Muito obrigado a você que nos acompanha. Espalhe, compartilhe nosso podcast. Moisés, obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Sidney. Obrigado, gente. Até a próxima.